Quando a gente fala de porta-voz, a gente se lembra imediatamente de um tipo de treinamento que nós fazemos, um treinamento que eu faço, que eu dou dentro das empresas, dentro das corporações, que é o treinamento de mídia, não é chamado Media Training. O Media Training, ele prepara as pessoas para lidar com a mídia, na verdade ele prepara porta-vozes, né? E nós vimos que a comunicação, ela constrói a realidade, porque a maneira que nós vamos nos comunicando ou nos relacionamos, nós afetamos o outro, né? E ao afetar esse outro, a gente acaba movendo a realidade. E distante do fato, as pessoas vão gerando imaginariamente uma realidade que é aquela construída pela comunicação que elas recebem de meios mais distantes, né? Paulo deu outro dia um dado estatístico, né, em que as pessoas se informam 70% ou 79% pelo WhatsApp. O WhatsApp seria a primeira fonte de informação, né, a fonte de informação mais utilizada, o que é assustador, não é? Porque não há nenhum filtro, né? Não há nenhum controle da qualidade, da veracidade dessa informação. Então, a mídia é considerada o quarto poder, ou seja, um poder que se sobrepõe aos executivos, legislativo, judiciário, né, que serão os três poderes instituídos, e aí a mídia seria um quarto poder, é aquela que estaria acima destes três poderes. Hoje já se fala de um quinto poder, né, que é o controle dos sistemas de informação nessa era digital. Mas a mídia, e a palavra mídia significa conjunto dos meios de comunicação. A palavra mídia ela é uma palavra, é como se fosse um coletivo, é como se fosse colmeia, rebanho, alcateia, manada, indica sempre um conjunto de algo, né? Então, mídia é um conjunto dos meios de comunicação. Usar a palavra mídia no plural, mídias, era uma coisa impensada na época em que eu fiz jornalismo. Os professores tremiam na base, né? Por quê? Porque mídia como coletivo já é plural. Então, se a gente quiser usar plural, a gente usaria meios e não mídia, né? Então, é esse conjunto dos meios de comunicação que é considerado um quarto poder. No processo de relacionamento com a mídia, existe muito embate e a gente acompanha isso diariamente. As coisas mudaram um pouco porque a gente tem poder sobre a mídia hoje, né, com nossos aparelhinhos que são extremamente sofisticados, estão nas nossas mãos, são computadores de mão, são palm tops, que você pode gerar imagem, gerar filme, gerar áudio, né, com uma qualidade que a gente não tinha nos equipamentos da Globo, por exemplo, na época que eu fiz jornalismo, da década de 80, 90, que era quando eu fazia jornalismo em São Paulo, né? Então, hoje, né, qualquer criança com um celular na mão produz uma imagem capaz de ser retransmitida ou difundida pelo Jornal Nacional. Então, hoje, de certa maneira, a gente pauta a mídia, né? Nós também fazemos as mídias digitais, ou a mídia digital, ou o conjunto dos meios digitais acessíveis, né, através do celular, utilizáveis, produzíveis através do celular, faz parte desse conjunto de mídia e acaba pautando a grande mídia. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E o que tem a ver o porta-voz? Né? Vamos ver um pouquinho sobre o porta-voz. Dá uma olhada nestas imagens aqui. Vamos começar por essa aqui. Esse rosto, esse rapaz de 25 anos, é um tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o tenente Pedro Ayrara, com 25 anos,
extremamente preparado, né, com cursos especializados em comunicação, já esteve próximo, assessorando a linha de comando antes de assumir isso, mas o rosto dele ficou extremamente conhecido nacional e internacionalmente durante o desastre de Brumadinho. Aqui é uma frase que sintetiza o que os veículos de comunicação falavam dele, né? Com voz tranquila, fala articulada, aspecto sereno. Ele, o tenente Pedro Ayara, se tornou a face da atuação do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais, em Brumadinho. Então, durante as tragédias, durante as crises, né, a presença de um porta-voz ela é muito clara e efetiva, ela é muito visível, né? Ele acaba sendo o rosto da instituição que ele representa. E o mais interessante é a gente observar por que ele foi tão bem-vindo, né? Por que ele foi tão ouvido. Se vocês acompanharem as transmissões, vocês vão ver que foi montado um gabinete de comunicação na crise muito forte. Esse é um dos temas que eu trabalho nos meus cursos, né? Como que você vai montar esse gabinete estratégico, esse comitê estratégico e espacialmente, geograficamente, que centralize ali as informações. E o Ayara, quando ele dava informação, se você tiver a curiosidade de entrar no YouTube e assistir algum vídeo dele, você vai ver que ele dispara 1 zilhão de informações em 30 segundos. Né? É muita informação. O jornalista depende de informação. O jornalismo é feito com informação. Então, um bom porta-voz, né, além de ter esse lado de sensatez, equilíbrio, tranquilidade ao falar, ele acumula informação. O que o porta-voz tem, que o jornalista não tem, são informações específicas, especializadas, inéditas, internas daquela instituição que ele representa. Então, o jornalista vai com uma base, com uma pauta baseada no pressuposto, e ele confirma essas informações e sai de lá com muito mais informação do que ele foi buscar. Então, um bom porta-voz, ele consegue ter as características comportamentais e um preparo técnico para atender a mídia, para estar a serviço do jornalismo e enchendo, né, alimentando o jornalista, alimentando os veículos de mídia com informações que eles não teriam, né, tão organizadas e tão claras se não fosse pelo porta-voz. Então, ser uma fonte confiável, ser a primeira fonte buscada quando se trata de um determinado assunto, é o sonho de qualquer instituição, e para isso ela precisa de um bom porta-voz, né, de um porta-voz bem preparado. A construção de um porta-voz, eu selecionei essas imagens aqui, que o Zé Gustavo, aqui ele estava com 28 anos, ele foi presidente do Partido Verde, mas bem antes disso ele era voluntário junto ao Partido Verde e ele acabou se tornando um porta-voz. Ele é um rapaz bem preparado, né? Hoje ele é um político, mas vocês vão ver aqui como que era, né, visualmente, a imagem, né, do Zé Gustavo. Então, a camisa vermelha aqui, com baita de um furão aqui, né, no ombro, os cabelos desgrenhados, né, e ele representava uma instituição, que era o Partido Verde. Aí à medida que as pessoas vão dando retorno, e um bom porta-voz, ele é um bom ouvinte, né, ele é capaz de receber feedbacks com tranquilidade e transformá-los em motivos de mudança, em gatilhos de mudança. Então você vai ver que aqui ele conta, né, tem um vídeo com ele que ele conta que alguém disse para ele que para ele estar na Câmara, me parece, ou no Senado, ele tinha que estar com blazer. Então a foto aqui não mostra, mas o blazer era infinitamente menor do que ele. A velha camisa vermelha continua aqui, mas ele já está com blazer, o corte de cabelo já está diferente, e vocês vão percebendo como que ele vai mudando, né? Como que ele vai adotando um estilo diferente. As camisas são coloridas, mas são sóbrias, sempre de camisa de manga comprida, postura ao sentar, a postura ao falar, o cabelo continua com a marca dele, mas o corte, né? Você vê que ele já cuida um pouco mais do corte. Então foi um porta-voz que saiu daqui
para cá, olha a postura do corpo, olha o virar do rosto, né? Nessa construção. E a gente vai ver agora a desconstrução de um porta-voz. Então nós temos aqui, ele era o diretor na época do desastre de Mariana, né? Ele era o diretor da Samarco na época. Ele é formado em engenharia de Minas. Ele saiu menino do Espírito Santo, né, prestou vestibular, fez a melhor escola de Minas que tem, que é a Escola de Minas de Ouro Preto, e ele tinha 40 e poucos anos aqui. Essa foto central aqui é a foto do menino de sucesso, né, representava a presidência de uma grande empresa, que na verdade era um conjunto de empresas, a Samarco era uma delas, né, mas a Vale estava aí, e a foto, percebe como que a foto é construída, né, o fundo desfocado, ele sorridente, né, meio formal, mas nem tanto, e ele era respeitado pelos professores durante a crise de Mariana, os professores deram depoimentos, né, a respeito do caráter, do comportamento e da capacidade técnica dele, os funcionários deram depoimentos extremamente favoráveis, né, ao comportamento dele, mas ele foi, ele levou um caldo, como a gente fala na praia, né? Ele foi engolido pela onda e ficou só. Quem acompanhou esse desastre de Brumadinho foi vendo que as empresas responsáveis, as grandes responsáveis parceiras da Samarco, elas não estiveram e foram desaparecendo, ou estiveram numa mesa de imprensa ou outra, numa coletiva ou outra, entravam mudos e saíam calados, e ele foi sendo o rosto da crise. Então aqui a gente tem uma foto logo do começo da crise, né? Ele já com o rosto bem sério. Aqui de novo, né, ele vai perdendo, né, aquela jovialidade dele. Aqui ele ficava 24 horas lá no comitê de crise, e aqui quando ele botava a cara do lado de fora, né, tinha zilhões de repórteres esperando pela fala dele, embora estivesse com uma excelente assessoria de comunicação, mas a comunicação na crise não é fácil. E as coisas vão acontecendo de tal maneira que a gente chega a essa foto aqui. Então, deste aqui a gente tem este aqui, né? Que é a foto escolhida para a capa, ele olhando para fora, com o rosto em riste, a boca caída, ele tem esse hábito, vocês vão ver que o queixo dele elevado é uma característica dele, mas aqui ele está apoiado, a gente chega a ter pena da situação, aqui, né, dá a impressão de prepotência, né? Então, na verdade, os veículos têm zilhões de fotos e eles escolhem entre as zilhões de fotos aquela que vai falar a pauta que eles querem. Então, interessava que essa imagem dele estivesse desconstruída, né, e pronta para apanhar, né, que fosse alvo, né, da gritaria do lado de fora. Então, essa sequência de fotos, a gente vai observar isso diariamente, você pode observar que as fotos são escolhidas para reforçar pauta, né? Para reforçar aquela pauta que eles já tinham e que esperavam comprovar. Então, o porta-voz, né, ele acaba não sendo uma escolha, ele é, dentro das instituições, ele é um ônus do cargo. Então, ainda que institucionalmente, né, que você institua, que dentro das empresas se institua quem é que vai ser o porta-voz, a imprensa interessa quem é que mais sabe daquele assunto. Então, eles querem ouvir o presidente, eles querem ouvir o diretor financeiro, eles querem ouvir o superintendente, né? Então, faz parte do cargo ser um porta-voz, né? Acontece, né, que o porta-voz ele precisa ser preparado, mas se a gente pensar bem,
qualquer pessoa na empresa fala pela empresa, né? A imprensa vai chamar de fonte, então nós vamos ter fontes oficiais e fontes não oficiais, né? Fontes que são dadas a ser conhecidas, né, que eles mencionam, e fontes que eles protegem e não falam porque jornalisticamente a lei protege a fonte, né? O sigilo da fonte, a lei de sigilo da fonte. Mas o seu Zé da portaria é um porta-voz da empresa, né? A moça do café é um porta-voz da empresa. Qualquer pessoa que fale para a empresa, pela empresa ou sobre a empresa, acaba sendo um porta-voz. E nós vamos ter porta-vozes de ideias, porta-vozes de mensagens, porta-vozes de posicionamento, porta-vozes de grupos específicos. E o porta-voz de si, que a gente vai ver na segunda parte dessa aula, né? Então, você acaba sendo um porta-voz das ideias que você defende e um porta-voz de você mesmo. E aí a gente precisa saber, né, como é que você tem representado, né, isso, como é que você tem sido como porta-voz de você mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a informação. Por quê? Porque a informação é que alimenta, né, as fontes oficiais e não oficiais de notícia. A informação é a moeda mais valiosa que se tem hoje. Então, a interdependência, aqui o Marshall McLuhan, na década de 60, 70, 80 no máximo, né, ele fala que a interdependência eletrônica, né, a gente já passou disso aqui, digital mesmo, né, torna o mundo uma grande aldeia global. Ou seja, aquilo que é veiculado, ele rapidamente se espalha. Hábitos, comportamentos, formas de vestir, pensamento, comidas, né? Então a gente tem, tudo acaba se globalizando, vamos dizer assim, né? Facilmente. Então você vai ter os jovens que têm os mesmos hábitos, as mesmas roupas, consomem os mesmos sanduíches no mundo inteiro. Agora, esse movimento é um movimento, inclusive há pessoas que estudam, né, e se opõem a esse posicionamento do McLuhan, mas eu não acho que seja uma oposição, seria um acréscimo ou uma evolução, que é o seguinte: o que a gente observou é que quanto mais se difundem ideias universais e globais, mais os grupos tendem a se fechar para proteger a sua própria cultura. Então começa a surgir bastante radicalismos, né, por causa desse tiroteio de influência externa que acontece. Mas de qualquer maneira a gente é uma grande aldeia global. Não somos no sentido de que uma aldeia deveria se fechar e se proteger, mas somos no sentido de saber tudo o tempo todo sobre todo mundo, né? Bom, as informações são divulgadas, são difundidas, e aí você vai dizer assim: ah, mas existe a opinião pública, né? A opinião pública, ela é formada. E como é que ela vai ser formada? A sua opinião sobre qualquer assunto, sobre a política, sobre sexo, educação de filho, casamento, né? Além da vivência no seu gueto que você tem informações que vêm de fora. Então, a minha opinião sobre o índio do Xingu, com quem eu não convivo, ela foi formada de alguma maneira, ela veio de fora, eu incorporei essa opinião. Então, a opinião não é uma opinião assim, todos têm opinião parecida. Não, nós temos uma opinião parecida a respeito daquilo que foi publicado, a respeito daquilo que foi difundido, foi divulgado, e isso acaba formando a nossa opinião. Isso é muito bacana, por um lado, eu acho que é uma faca de dois gumes. Se por um lado você que tem um projeto de mídia, né, você pretende fazer um blog, pretende fazer um site, né, gostaria de ter fazer palestras, né, de alguma forma difundir suas ideias, seus pensamentos, seus produtos, seus serviços, né, você pensa que a opinião pode ser formada. Então, quanto mais você falar sobre determinado assunto, né, vamos supor que você vai falar sobre mobilidade urbana e você é expert nesse assunto, quanto mais você falar, mais você vai formar a opinião, à medida que essa opinião vai sendo publicada. Então, tem a chance de você facilmente, né, entrar nesse todo, né, que forma a opinião, até porque a gente está vivendo um movimento que não é um movimento de mídia de massa,
né? A mídia hoje é bastante segmentada, especializada, né? Não é massificada. A gente vai lá, dá uma olhadinha no todo e volta para o gueto da gente, com as escolhas da gente, com os temas que a gente quer, os autores que a gente quer, os blogueiros que a gente quer, pode acessar na hora que a gente quer, não fica mais dependente de assistir o Jornal Nacional. Não quer dizer que o Jornal Nacional não tenha público, ele continua tendo público, né? Mas tem também um outro lado, que é o lado da informação pessoa a pessoa, né? A imprensa, então, ela acaba não refletindo, se a gente pensar, né, que a imprensa vai pegar um viés da notícia submetido à linha editorial dela, quando o repórter vai para a rua, ele enxerga num ponto de vista dele ou da pauta que ele levou, né, vai falar do ponto de vista do bandido, ou vai falar do ponto de vista do policial, ou vai falar do ponto de vista do cidadão, né, que foi vitimado por um evento ali, violento. Então, a própria coleta da informação, a captação da informação já é sujeita, né, a alguns vieses. Né? Ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? Nunca é a vista do todo. E aí o cinegrafista escolheu determinada imagem, né? E aí é que sem imagem não tem notícia, então acaba você até, às vezes, fazendo o texto caber naquela imagem que o cinegrafista conseguiu captar, ou nas melhores imagens. Então a gente tem o viés do editor, que pautou, nós temos o viés do repórter que captou, nós temos o viés, a interferência das imagens, das fotos, a gente acabou de ver as imagens de desconstrução do porta-voz. E aí, você, quando chega a matéria, você ainda vai ter o editor da área, né, seja tecnologia, saúde, etc., vai dar palpite, vai gerar manchete, o editor geral corta, porque não vai caber, teve uma enchente em Belo Horizonte, então essa matéria sai, e por aí afora, né? Ela não atendeu, ela não veio como a gente queria, né? A gente está fugindo da filosofia do veículo. Então, a imprensa, ela nunca vai ser um retrato da realidade, fiel à realidade, mas à medida que ela vai selecionando esses vários ângulos, ela vai construindo no imaginário das pessoas uma realidade que até eu, às vezes, me surpreendo dizendo assim, peraí, de onde você tirou essa ideia? Né? Por que você pensa desse jeito se você não conhece? Então, aqui eu coloquei uma foto, que é uma foto da Folha de São Paulo, e todos os grandes veículos, né, sejam eles TV, rádio ou impressos, eles hoje, né, já há algum tempo, eles têm os seus portais. E aí a notícia que antes, por exemplo, na Folha de São Paulo era simplesmente escrita, né, impressa, hoje você entra lá no portal, você vai ter imagem, você vai ter som, áudio, né? Então tem o podcast, tem o vídeo, tem o texto. Esse texto ele começa a ser construído na hora que a notícia chega na redação, as primeiras informações chegam na redação, às vezes por telefonema ou não, né, ou de várias formas, quando aí ela já é dada, porque é muito difícil você dar um furo jornalístico hoje. Né? É quase impossível você fazer um furo jornalístico. Por quê? Porque todo mundo, e principalmente as pessoas que estão próximas do evento, elas têm condição de mandar a informação, postar a informação na internet antes que o veículo consiga apurar. Então, a gente não vai ter necessariamente notícias apuradas. Põe primeiro, corrige depois. Né? Porque alguém vai dar a notícia, completa ou incompleta. E essa notícia que fechava, uma redação que fechava, por exemplo, às 4 da tarde para a Folha estar nas bancas até às 10 da noite, né? Num portal, ela pode continuar a ser produzida. Então, vão acrescentando dados, vão corrigindo outros, e aí é ad eterno. Essa matéria pode ser continuada pelos próximos 10 anos, claro que eu estou exagerando.
Mas assim, sempre que tiver um dado novo, né, essa matéria vai tendo desdobramentos, desdobramentos, desdobramentos. Por quê? Porque no meio virtual você pode escrever ali, daqui a 5 segundos você apaga, escreve de novo, corrige, acrescenta, né? Então a notícia tem esse modo de produção contínuo. É assustador, então, vou voltar aqui por um dado que era o seguinte: uma Folha de São Paulo que foi preparada para ser impresso, né? Ela, nessa pesquisa aqui, ela tinha 2,4 milhões de leitores do jornal impresso, tá? Mas aí, na página dela, no portal da Folha, havia 21 milhões de visualizações em 48 horas. Então, em 100 anos da Folha, ela tem 2,4 milhões de leitores. Em 48 horas, ela teve 21 milhões de visualizações. Então, assim, não tem como os grandes jornais ou a grande imprensa não entrar nessa onda do digital. E isso significa imediatismo. A notícia que ficava velha em 12 ou 24 horas, ela fica velha no próximo segundo, quando outra pessoa conseguiu um dadozinho minúsculo a mais. Então, quando tem queda de avião, você vê assim, o avião começa, matou 120, depois 130, depois é só 80, coloca-se o número que se ouviu, até que se cheque essa informação, a notícia vai sendo mudada, né, o tempo todo. Então não tem como. Então você vai ter uma CBN, que era rádio, entra no portal, você vai ter texto, vai ter áudio e vai ter vídeo. Então é o que nós chamamos aí, né, nós vivemos uma era multimídia em que o seu aparelho celular, os aparelhos que a gente tem, né, o notebook, o tablet, né, eles são aparelhos multimídias, né? Tudo entrou, né? Tá tudo ali dentro desse instrumento. Televisão, rádio, jornal, livro, tá tudo dentro desse instrumento. Conversa, né, notícia, fofoca, tá tudo lá. Então a gente tem uma convergência de mídia muito grande e o poder disso, de novo, eu vou dizer, né, é legal e é um risco, tá? O treinamento de mídia, o media training, ele ensina, né, ele prepara as pessoas, mesmo que elas não venham a ser porta-vozes instituídos, né, ou porta-vozes delegados, ou porta-vozes oficiais, né? Você vai ver que isso é uma oportunidade fantástica, porque antes você esperava que saísse na Globo para a notícia corresse, né? Hoje todo mundo pode produzir notícia. Então a gente tem aqui, é assustador esse dado de janeiro aqui, essa pesquisa ela é feita anualmente, frequentemente no mundo inteiro, né? E nós tínhamos aqui o uso de WhatsApp, 140 milhões de pessoas, né? Atividade nas mídias sociais, 66%, 130 milhões de pessoas, né, que acessam informações pelo celular, né, pelo móvel, aparelho móvel, né? E você vai ver que isso no mundo vai para a unidade de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Como você sabe que você dá um curso desse, como a gente está dando aqui, é possível, né? Potencialmente, você pode ter alunos do mundo inteiro, na China, em Londres, em Bagdá, né? O poder disso é muito forte. E então é ótimo se você é um bom porta-voz dos seus produtos, serviços e das suas ideias. E é péssimo por quê? Porque você é alvo, né? Você pôs a cara no mundo e aí é melhor você falar de sua especialidade. O que a gente tem visto hoje e que as pessoas têm comentado muito, nossa, que absurdo, né? Como é que a imprensa hoje é assim ou as pessoas são assadas? Eu vou te colocar aqui 3 frases que não são novas. Eu ouvia essas frases antes de fazer jornalismo, já eram bordões dos profissionais de comunicação. Uma mentira contada repetidas vezes vira verdade, mas todo mundo conhece essa, inclusive a fonte, né? Não importa o fato, o que importa é a versão do fato. O Chateaubriand gostava muito dessa frase, o Assis Chateaubriand. E a meia mentira não é mentira, mas também não é verdade.
Então, você cobrir uma notícia pela metade, limpar de determinados vieses dessa notícia, não significa que ela seja verdadeira. Ela pode ter cara de verdade e não ser, né? Um hábito curioso é o hábito de você seguir o ombudsman, né? Que ele aponta, às vezes, coisas que você não percebeu a respeito da qualidade da notícia que a gente recebe. Como é que é feita a notícia, né? E se você vai produzir alguma coisa também, né? A matéria-prima da notícia é a informação. Então, se você representa uma instituição, ou se você representa uma minoria, se você representa um grupo social, você tem informações que a mídia não tem, a que elas não têm acesso, ou se tem, não tem de fontes que de fato conheçam. O nosso trunfo como porta-voz, oficial ou não, é ter a informação. Então, eu sei mais sobre mobilidade urbana do que aquele repórterzinho, né, que saiu com uma pautinha na mão e veio com as perguntas prontas. Eu sei muito mais. Agora, se eu perco a cabeça, né, se eu estresso, ou se eu fico muito tímido, ou se eu paraliso, lembra da aula passada? Luta, fuga, né, paralisa, eu não vou dar para aquele que foi buscar a informação uma informação diferenciada, especializada e inédita. Que não é de conhecimento público às vezes, né? Sem informação não há notícia. Se o sujeito sai para fazer uma matéria e volta sem a informação necessária, ele vai ser mandado embora. Então ele também ele também corre risco, né? O jornalista também corre risco, como nós corremos risco. Então eu posso conduzir para a informação. Fácil não é, por isso que a gente prepara, né? A gente desenvolve a técnica. Então a gente precisa conhecer, por exemplo, o que torna noticiável. A imagem que a gente viu aqui foi a imagem do filme Todos os Homens do Presidente, em que algumas pessoas dentro do governo tinham informações que foram mandadas sigilosamente, né, de forma anônima, a fonte se chamava Garganta Profunda, para 2 jornalistas do Washington Post. Eles checaram e construíram um trabalho de jornalismo investigativo, que é cada vez mais difícil dentro dos veículos diários e semanais. A tendência no mundo inteiro é que o jornalismo investigativo se transforme em livro, né? Então você vê, por quê? Porque são obras de grande fôlego, né? O Caco Barcelos levou 4 anos para escrever O Abusado, por exemplo, né? Então são livros que demandam muita gente envolvida, muita pesquisa, muitos profissionais especializados, e hoje a grande imprensa não banca isso, né? Você acaba entrando na área de livros, que é o que te garante, às vezes, até uma atenção, né, dos editores. O que eles tinham para fazer isso aqui era a notícia. Né? O que aconteceu é que eles tiveram a informação, e essa informação ela não é notícia. A informação só vai virar notícia quando ela passa por um tratamento profissional, que é checar, ouvir todas as fontes, cruzar os dados, né? Buscar, investigar mesmo a extensão. Então, por mais simples que seja a informação, a criança caiu da gangorra, no mínimo um telefonema precisa ser dado. E se nós estamos comendo bola com relação a fake news, é porque a gente não se dá o trabalho de pegar o título da matéria que nos mandaram, ou as palavras principais, e jogar lá no Google e escrever na frente fake. A criança caiu no parquinho. É fake ou não é? Né? Você coloca fake lá que vão aparecer 4, 5, 6 ONGs, inclusive instituições que são grupos, né, os jornais se agruparam, né, e formaram institutos de pesquisa de fake news. Então a gente só come bola mesmo se não tiver passado por esse filtro. Né? Se você desconfia e ainda não conseguiu confirmar, segura sua onda aí, porque senão você vai ser um difusor de fake news. O que
que leva, né, ao interesse? O que leva uma informação a virar notícia? Do lado do lado de cá, a gente tem 3 dados importantíssimos que são clássicos, né? Algo é noticiável, né? Uma informação é noticiável, ela vira notícia se ela tem interesse. Interesse popular, interesse de um grupo, né? Eu preciso ver se ela tem interesse, se ela é interessante. Às vezes o fato não é, e eu tenho que buscar investigar mais dados, levantar para torná-lo interessante. A criança caiu no parquinho, talvez não tenha interesse, mas se eu disser os parquinhos do Brasil são construídos de tal maneira que a possibilidade de quedas aumenta infinitamente, talvez isso tenha interesse. A atualidade, né? A notícia precisa ser atual. Não interessa uma notícia que eu já vi. E às vezes eu vejo os blogueiros trabalhando com informações que eu acabei de ler, né? E que eu apurei com profundidade. Eu vou lá e o cara está falando mais do mesmo, não traz nada de novo. Então, nenhum problema você pegar uma notícia já dada, porque não tem jeito de você fazer furo, praticamente não tem jeito de fazer furo. Mas você precisa revestir essa notícia de atualidade, né? Trazer uma informação nova, pesquisar mais, investigar mais, ouvir autoridades, entrevistá-las, né? Porque assim, é muito chato você ouvir notícia pequena e notícia velha, né? Você fala... não aprofundou, né? Eu vi aquilo ali no WhatsApp, mas aí eu fui ler a respeito e eu consegui aprofundar, ou eu ouvi um blogueiro fazendo uma análise em 10, 15 minutos. Ok, reveste isso de atualidade. E veracidade, tá? Você vai falar, mas os jornalistas não são verdadeiros, não são honestos. Não significa que você não vai ser. Como porta-voz, qual é a notícia, qual é a informação que você vai levar? Então, os comitês de coordenação de comunicação social das empresas, das instituições, se sentam, se reúnem para dizer assim, olha, o que a gente tem de informação sobre isso? Tem uma cerveja em Belo Horizonte que está sendo... morreu gente porque tomou a cerveja, né? Nós conseguimos ouvir sobre o processo, a fábrica abriu para a gente ver como é que a cerveja é processada, nós ouvimos especialistas cervejeiros, nós ouvimos autoridades internacionais sobre fabricação de cerveja. Quer dizer, como é que eu posso revestir essa notícia que foi da época do Natal em algo novo e buscar veracidade, buscar comprovação factual, comprovação científica, basear em dados, né? Se você trabalha com dados reais, né, e verdadeiros, você já vai ter um tiroteio. Imagina se você mascarar uma informação, né? A mentira, ela não se sustenta, você vai ser questionado no ar. No caso dos blogs, né? No caso dos canais do YouTube, é ali nos comentários. Você está falando e tem 30 pessoas, né, negando, questionando, indo contra. Então, não existe outra política, né? Nas relações públicas tem essa lei, né? A verdade é a melhor política, tá? Como é que eu vou apresentá-la? Isso é um trabalho de planejamento. A Folha fez uma pesquisa, enquanto nós tínhamos essas 3 características de algo que daria notícia, né? O que vira notícia quase que instantaneamente, né? O que bomba, o que gera zilhões de cliques, compartilhamentos, etc, etc. Então a Folha fez essa pesquisa e uma das características daquilo que explode é o ineditismo. Nunca, jamais, em tempo algum, se viu isso. Ou o improvável, né? A empresa era extremamente segura e aí de repente aconteceu tal coisa. Ou, embora se ouvisse falar sobre a queda das barragens na mineração, todo mundo achava improvável que aquilo arrasasse uma cidade ou 2 num espaço de 2 anos. Foi Mariana e Brumadinho, né? O interesse disso é interessante para um grupo, é interessante para uma pessoa, é interessante para o país, é interessante para a cidade, é interessante para a nação.
o apelo, né? Qual é o apelo que aquela matéria traz, né? Normalmente o apelo é um apelo emocional, de alegria, de euforia, de medo, de raiva, a empatia. Notícias se espalham rapidamente quando eu me identifico, né, com as pessoas. Não, podia ter acontecido com meu filho, isso podia ter acontecido comigo, né? E a proximidade, o que explode na internet hoje é aquilo que acontece próximo. O cara morreu na África, ok, é uma notícia de massa, mas se o cara morreu na esquina do meu condomínio, né, essa proximidade interessa muito. As pessoas buscam na internet informações próximas dela, o que é ótimo porque te leva a formar comunidades. Transporta isso que eu estou dizendo aqui para a sua comunicação com grupos, tá? Dentro das empresas, dentro de associações, né? Mesmo que você não vá falar com jornalista, mas aquilo que você vai apresentar numa reunião, né, ou numa conversa, interesse, atualidade, veracidade, ineditismo, improbabilidade, parará, 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 são dados daquilo que é noticiável, né, que vale a pena ser difundido e divulgado. Então, o jornalismo, na verdade, ele é um exercício diário de inteligência, né? Você tem que exercer inteligência, você tem que ser estratégico, você tem que buscar informação, né? Você tem que priorizar essa informação, selecionar, checar, mas é também a prática cotidiana do caráter. Somos muito tentados, os jornalistas de modo geral, blogueiros de modo geral, né? Hoje todo mundo virou jornalista, com o equipamento na mão, faz notícia, a mentir ou não trazer, revestir de espetáculo algo que não é informação alguma. Eu tenho acompanhado, às vezes, as notícias a respeito, como estudo mesmo, como pesquisa, as notícias a respeito da morte do Gugu. Nada, coisas assim, sem pé nem cabeça, o camarada consegue falar 15 minutos a respeito de absolutamente nada. Então, o caráter é o que sustenta, né, a sua reputação na mídia. O Media Training, então, que é esse trabalho que eu faço, né, o treinamento de mídia, é um trabalho de como colocar, né, como é que você pode trazer a mídia a seu favor, né, utilizar a mídia a seu favor, seja como porta-voz ou seja como um produtor de mídia. A informação é a moeda mais valiosa que tem. Então, o nosso trunfo como cidadãos comuns é ter uma informação que os outros não têm, nem a imprensa. E segundo, relacionamento é fundamental. Não adianta você ser sábio, especialista, PhD, uau, num determinado assunto e ser intragável, ser impontual, ser desrespeitoso, ser metida besta, ser prepotente, ser preconceituoso. Isso não se sustenta. Você vai ser chamado uma vez só e não te chamam mais, né? E aí a turma da edição corta. Então, do que você falou, capaz de não sobrar nem 2 segundos, tá? Se não cortar a matéria inteira. Então, manter um relacionamento, não é aproveitar a oportunidade só, não. Mandar as informações com antecedência, atender sempre, ou passar. Quem está dentro de instituição, este papel é das assessorias, tá? É a coordenação de comunicação. Você manda falar com o coordenador, a pessoa vai te buscar pessoalmente, você passa, por gentileza, fala com o coordenador de comunicação, fala com o responsável pela comunicação, ele vai levantar os dados que você precisa, ainda que eu venha a dar entrevista, ele vai agendar por mim. Por quê? Porque o jornalista, espertamente, ele vai tentar te afastar das figuras da coordenação da comunicação para te passar a pena mesmo, né? Então, a demanda do Media Training hoje, normalmente, é uma capacitação de porta-voz da instituição. Algumas instituições já usam isso para capacitação de oradores, para pessoas que vão fazer apresentações ou em reuniões de diretoria, né, que aprendem a selecionar os assuntos, organizá-los e se posicionar em relação a eles, como parte também do endomarketing, do marketing interno, para alinhar o discurso, né, do porteiro ao presidente, todo mundo dá as mesmas respostas, né, quando provocados. No programa de comunicação de treinamento de mídia que eu faço, né, o foco é que a comunicação seja uma estratégia. Eu tenho visto demais dentro das empresas, você tem um hiper departamento de comunicação social, né, com
25, 30, me parece que a Fiat só aqui em Belo Horizonte tem 25 ou 30 jornalistas no departamento de comunicação dela, que serve só para divulgar produto, mas que essa comunicação não é sentada, reuniões de brainstorming, 3, 4, 5, 6 dias, imersão direto, para como é que é a forma mais estratégica de utilizar essa comunicação. Né? Que é uma comunicação contínua, que é uma comunicação constante e que os discursos são discursos sensatos, consistentes, equilibrados e que sejam coerentes com a ação da empresa. Senão, os jornalistas e relações públicas e os publicitários, né, o pessoal da comunicação social vai para um lado, né, e a atuação da empresa vai para outro completamente. Eu posso utilizar a comunicação como estratégia para gerenciamento de crise, a comunicação para ter o reconhecimento da opinião pública, né, para ter uma coerência nos planos estratégicos. Então, é necessário que haja um plano de comunicação e esse plano de comunicação ele tem que estar completamente alinhado ao planejamento estratégico. Ao planejamento estratégico, as instituições pagam zilhões para um planejamento estratégico, só não contam para a sua comunicação. Então, a comunicação fica ali catando noticiazinha, quando poderia ter um plano de comunicação totalmente alinhado com o plano estratégico da instituição, viabilizando. A comunicação, ela torna real aquilo que o plano estratégico propõe, porque vai azeitando as relações, tornando claros os objetivos e alinhando as pessoas às metas da instituição. E o porta-voz, né, que é um outro foco nosso, que é trabalhar a competência e a coerência desse porta-voz. Na aula passada a gente falou de autoridade, então tem a ver com autenticidade, tem a ver com autoria. Não adianta o porta-voz ter um discurso que não seja coerente com ele mesmo. Olha que coisa interessante. Às vezes a empresa não é lá essas coisas, mas o porta-voz é confiável. O porta-voz é coerente naquilo que ele faz. Não necessariamente, às vezes você fala assim, nossa, mas fulano é tão grosso, né? Mas naquela grossura dele existe uma coerência, né? Existe um compromisso social, o jeitão dele, né? Essa coerência acaba sendo aceita e perdoada. É muito melhor do que o Zé Bonitinho, né? Que tenta manipular e envolver as pessoas e a informação é uma, a fala dele é outra, e não há a menor coerência naquilo que ele traz, né? E o treinamento de mídia, como é que ele é feito? Ele é um treinamento vivencial, as pessoas vivem. Então, a gente faz vários tipos de entrevista, entrevista de bancada, entrevista de rua, né? Debates, apresentação em público, ser representante, por exemplo, a gente treinou mais de 200 oficiais superiores da PM de São Paulo, né? Então, eles representam, são porta-vozes da PM de São Paulo junto às comunidades, né? Então, ele tem que viver isso, nós contratamos jornalista, eu trabalho com uma jornalista que ela mesma brinca que ela jornalista pé no peito, né? Então, jornalista que vai colocar o entrevistado nas piores situações para que ele aprenda, né? Do ponto de vista comportamental, além do ponto de vista técnico. Então, a gente tem teoria, oficinas, simulações, que vão exercitar a expressão dessa pessoa, que vão estruturar o discurso dele, porque às vezes a pessoa fala 5 minutos e só no último segundo é que ele falou o que foi perguntado, que vai priorizar a informação e não o sentimento, né? A mágoa, o sofrimento, e que tem foco no resultado. Ok, eu ganhei 5 segundos no Jornal Nacional. O que é que eu quero? Qual é o resultado que eu pretendo com essa minha aparição? Então, me organizo para isso. Ok? Então, a comunicação, ela vai construindo essa realidade a partir da informação, né? Isso é muito importante que isso aconteça. E aí eu te pergunto, né, como é que você tem sido porta-voz das suas ideias, do grupo a que você pertence, dos seus produtos e serviços? Eu sempre digo assim, vista-se e se comporte como a pessoa que você quer ser quando crescer, né? Então, se você é o boy hoje, né, ou é o analista de RH e pretende ser o diretor de RH ou o presidente da empresa, comporte-se como tal. Por quê? Porque a reputação ela é construída,
né? Ela é construída passo a passo, ela é o tempo todo construída, ela não acontece, né, aleatoriamente. Então a gente vai passar para um outro momento da nossa aula em que eu vou falar de você como esse porta-voz, você porta-voz de si mesmo, né? O que eu coloquei aqui? A gente vive num mundo hoje, né, que é um mundo do spotlight, né? É um mundo em que eu tenho um canhão de luz em cima de mim o tempo todo. A qualquer momento, né, eu posso ser flagrado. Então, é um mundo de Big Brother, em que a casa é transparente, né, em que tudo que você fala ou faz é passível, né, de virar notícia a qualquer momento. Isso é ótimo se você tem coisas ótimas para dar ao mundo, né? Isso é péssimo se tem coisas que não sobrevivem a essa luz aí do projetor, né? Então, como é que eu tenho sido como porta-voz de mim, né? Como é que o meu comportamental tem trabalhado a favor dos meus resultados? Eu mandei para casa, eu coloquei no grupo de vocês um teste de comunicação, né? Esse teste de comunicação é da doutora Mara Belal, que ela é da USP. Eu recentemente fiz um curso em que ela estava presente, nós duas éramos participantes do mesmo curso em São Paulo, que era um curso de analista de inteligência emocional, né? Nós ficamos 2 dias nos preparando para fazer análise de inteligência emocional. Muito interessante. Eu tive a oportunidade de dizer para ela que eu uso, né, esse teste dela já há alguns anos, né, com bastante sucesso. Todo teste ele é um pretexto para você pensar, refletir sobre as questões que ele propõe. Então, se você fez o seu teste, né, se você preencheu aí as respostas, eu sugiro que você faça primeiro sozinho e depois você convide alguém que te conhece bem, né, para fazer uma outra versão ou fazer junto com você, né, refletir junto com você, que muitas vezes a janela de Johari, né? Aquilo que eu vejo, o outro não vê, ou aquilo que eu não vejo, o outro pode ver, que são os pontos cegos aí, né, no processo de comunicação. Então tem um gabarito aqui, muito fácil de ser seguido. O importante é que você perceba nesse gabarito quais são suas melhores habilidades, porque a gente vai falar lá na frente, que ser um bom porta-voz é estar bem informado, ter o desejo de contribuir passando essas informações e principalmente, né, utilizar as habilidades que você tem, né, o potencial que você tem, a favor, né, dessa sua ação como porta-voz. Então, como é que eu posso ganhar, né, a opinião pública ou um espaço na mídia? Né? É exatamente fazendo sobressair o que eu tenho de melhor. Tá? Eu não vou conseguir ter a mesma voz do fulano, nem a mesma postura do Beltrano, mas eu posso melhorar alguns aspectos e vou trabalhar nisso e posso ressaltar o que eu tenho de melhor. Então, quando você fizer isso, você vai levantar quais são os pontos que precisam ser melhorados, quais são os seus pontos de melhoria. E aí você vai, a partir disso, estabelecer metas claras, viáveis, mensuráveis. Então, assim, eu vou melhorar a minha comunicação com os filhos, ou vou melhorar a comunicação com o meu chefe, ou melhorar a minha comunicação comigo mesma, ser mais honesto comigo mesmo, né, uma meta, né, num espaço de, sei lá, 30 dias, né, um mês. Não coloque vários objetivos dentro do mesmo balaio, estabeleça uma meta clara, que seja factível, né? Por exemplo, eu vou emagrecer 20 quilos para entrar no vestido do casamento da minha irmã, que é daqui a 2 semanas. Né? Então, toda meta inviável, ela é caminho rápido para o fracasso, e a gente às vezes já faz isso para boicotar, né? Eu vou na festa e não vou comer nenhum doce, né? Não vou tomar nenhum refrigerante. Pode ser que isso aconteça, mas você se conhece e você é quem pode dizer se essa meta é uma meta viável, né? Então, eu vou comer só 2 doces, ou vou tomar um refrigerante, é algo mensurável. Quando você estabelece isso, você centra qual é o foco.
E o que eu posso fazer agora para resolver isso? É a ação. E como é que eu me vejo quando isso acontecer? Resultado, né? Eu coloco aqui far, né? É chegar longe, chegar distante, com foco, ação, resultado. Vou dar um exemplo. Atendendo um alto executivo, um diretor ou presidente de uma instituição pública, um grande banco, né? Ele me disse o seguinte: olha, eu estou precisando melhorar a comunicação com minha filha. Eu acho que o meu foco tem que ser esse, melhorar a comunicação com minha filha. A filha já era adulta, morava fora de casa e eles tinham uma péssima comunicação. Aí eu perguntei para ele, qual é a ação que você pode fazer hoje, na hora que você voltar do treinamento? Eu posso ligar para ela. Beleza. Quanto mais rápido, melhor. Segunda-feira não serve. E como é que você vê? Qual é a cena que você cria na sua cabeça do problema resolvido? Se o problema é resolvido, imagina uma cena em que vai provar para você que você conseguiu chegar lá. Ele falou um almoço de família em que ela esteja almoçando na nossa casa. Então, de olho no resultado, ele fez uma primeira ação pequenininha, né, com foco na melhoria de relacionamento dele com a filha. Então, é só um exemplo. Se você não fez, faça isso. Não tem pressa, reflita com cuidado, né? Essas mudanças são mudanças para a gente fazer de mês. Um mês você trabalha nisso, no outro mês você pensa o que ainda falta. Eu já consegui, de 0 a 10 eu daria 7. Então, para chegar a 10, né, o que falta para você completar esses 3, tá? Eu mandei também para casa pelo grupo, né, eu postei lá no grupo, um roteiro de reflexões, perguntas e reflexões, para você montar uma fala, para você montar um discurso, né, uma apresentação rápida. Essas apresentações, elas podem ter 5 segundos, né? A gente chama até de apresentação de elevador. Eu me lembro de um caso de um coach meu, um diretor de negócios, e ele tinha recém recebido essa promoção, ele tinha sido técnico o tempo inteiro, era a primeira função, a primeira vez que ele exercia a função de gestor, né, numa área de zilhões e zilhões de reais, né? O orçamento que ele gerenciava, que era o orçamento de compras, era maior do que grandes cidades do Brasil, numa rede bancária. E ele precisava falar determinado, ele tinha alguns pressupostos em relação a como o diretor dele o via. E ele não sabia como perguntar. Então, nós passamos uma sessão de coaching inteirinho, elaborando quando é que você vai fazer isso, né? A pergunta é o quando. Quando é que você vai fazer isso? Eu vou subir para uma reunião com a presidência na segunda-feira e eu queria estar seguro, preciso perguntar, preciso ter esse feedback. Então, ele tinha o tempo da sala do diretor até o último andar lá na reunião para conseguir falar o que ele queria falar. Então, era um discurso, realmente um discurso de elevador. No elevador, ele tinha que provocar, né, um feedback que ele estava precisando. Então, mas isso, a nossa expressão, ela sai de dentro da gente. Então é por isso que você vai pegar o roteiro e você vai ver que tem perguntas que parece que não tem nada a ver. Por que o Melania está perguntando isso? O que isso tem a ver? É porque se eu não souber das suas razões profundas, das suas crenças, né, do que te move, muito provavelmente a sua fala não será coerente. Seja ela uma fala de 5 segundos, na hora que você aperta a mão de alguém, né, numa festa, numa recepção, seja ela uma palestra de 1 hora e meia numa instituição, né? Então, a minha fala precisa me revelar, né, estruturado e consciente das minhas crenças, valores e de onde eu quero chegar. Então, dando umas dicas para você, ao construir esse discurso, que você vai construir em casa, né? Você fez o exercício de comunicador e você vai fazer essa reflexão sobre o discurso. Você vai trabalhar bastante nesse discurso, tá? Nessa apresentação. Trabalhe mesmo 10 dias, 15 dias. O Steve Jobs, que é considerado um dos melhores oradores, né, da geração dele, ele
do momento em que o produto começava a ser criado até o momento que ele apresentava, ele se preparava para aquela apresentação. Ele sabia milimetricamente, minuto a minuto, o que é que ia acontecer na apresentação, o que ele falaria e qual era o movimento que ele ia fazer ali. O Obama, que é considerado também um grande orador da geração dele, e aí vocês vão encontrar muito material sobre a oratória, né, dos dois, tanto do Obama quanto do Steve Jobs, ele escrevia e ele estudava os próprios discursos. Então ele chegava a ensaiar 8 dias, 15 dias, um mês, né, uma preparação de um discurso. Tem um discurso do Obama que eu estudo no Media Training, que é um discurso, pelo menos o início dele é muito interessante, que é o discurso que ele faz aqui no Brasil, no Teatro Municipal. E vocês vão ver como é que ele trabalha o envolvimento, né? Segundo Aristóteles, uma fala, um discurso, né? É engraçado que às vezes ele não é verbal, né? É só corporal ou gestual. Ele tem que demonstrar ethos, pathos e logos, né? Esse é o tripé de Aristóteles. Razões éticas, paixão e a lógica. Então, conta-se, né, que o Francelino Pereira, que foi governador de Minas, ele era muito pressionado para melhorar a segurança no anel rodoviário em torno de Belo Horizonte. Até hoje esse anel mata pelo menos uma pessoa por dia. E numa entrevista, numa reunião, que era uma reunião de líderes comunitários, especialistas, ele disse que quando uma morte justificasse o investimento, aí valeria a pena. Então, do ponto de vista ético, né, e do ponto de vista de sentimento, paixão, né, não fazia o menor sentido. Poderia matematicamente fazer todo sentido. Né? Poderia ser que, estatisticamente, do ponto de vista de engenharia, de execução, de obras, de financiamento, a fala dele se justificasse. Mas não, esse tipo de discurso ele é agressivo. Né? Eu preciso conseguir colocar a ética, a paixão, o sentimento, né, para eu ter direito de expressar a minha lógica. A partir do Steve Jobs, né, a forma de apresentar produtos e serviços mudou um pouco. Estou falando do Steve Jobs porque ele foi um marco, né, mas provavelmente isso já vinha evoluindo. Né? Antigamente apresentava-se assim, um natural, você dizia, o que você está vendendo? Né? Um liquidificador de porta em porta, para facilitar o trabalho da dona de casa, por exemplo, ou melhorar a qualidade dos alimentos. Né? Agora, houve uma inversão disso, né? O discurso que as pessoas querem ouvir, até por causa daquela proximidade que eu falei, da empatia, que eu falei lá na frente, como característica da noticiabilidade, né? É assim, as pessoas precisam de uma alimentação melhor. As pessoas precisam de tempo para preparar melhor a sua alimentação, né? As pessoas querem ter a comida fresca ali à mão o tempo todo. Né? Daí, né, comprar sem precisar sair de casa, né, o mixer ou o liquidificador. Hoje eu vi um produto que é um armário, né, tipo um guarda-roupa, em que ele já organiza e passa as roupas. Né? Eu falei, meu Deus do céu, é tudo que eu preciso, né? Que eu não gosto de passar roupa nem a pau juvenal. Então, eu fiquei olhando ali, quer dizer, ele me ofereceu um benefício. Qual é a dor? Quando você se oferece como gestor, como líder ou como autor, né, de um programa, de um canal, você está oferecendo um serviço, um produto, quando você está dentro de uma instituição, você serve aos seus clientes diretos e indiretos e, né, é um porta-voz. Qual é a dor ou desejo, consciente ou inconsciente, do outro que me proponho a resolver? Então, eu vou fazer uma reunião para tornar mais claras as metas desse mês e ouvir as pessoas sobre a melhor maneira de atingi-las.
eu quero gerar cordialidade, quero gerar cooperação, talvez ouvindo essas pessoas. Então, assim, por que as pessoas se sentem pressionadas a cumprir metas, né? Que tal ouvi-las, eu como, né? Para que a gente atinja as metas. Não, a meta tem que ser essa, atingida em 15 dias. Tem uma dor consciente ou inconsciente. Às vezes o camarada sabe, eu odeio metas. Às vezes o camarada não sabe. Ai, toda vez que eu vou para reunião, o cara vai falar de meta, eu quero morrer. Né? O que eu pretendo resolver com essa minha fala? E a reputação, ela vai sendo construída. Eu sempre conto o caso do sujeito que vai indicar para os amigos, gente, vamos sair para jantar hoje. Onde que nós vamos jantar? Vamos no restaurante X, né? Vamos no restaurante X, tem um peixe fantástico, a preço justo e o atendimento é excelente. Isso é reputação. Né? Vamos assistir o vídeo da fulano de tal, né? Ela explica como é que tal coisa funciona e ela ajuda quando a gente tem dúvida e ela é bastante honesta naquilo que ela não sabe dizer ou naquilo que ela pode informar e ela está sempre respondendo as perguntas. Então, relacionamento é um ponto alto, né? O atendimento é ótimo, é relacionamento. O preço é justo, justiça, é valor. Né? E o peixe é muito bom, né? A entrega que eu me proponho a fazer é muito bom. Isso constrói a minha reputação. Pode até ser que um dia o peixe não esteja tão bom, mas eu tenho uma reputação que pode ser arranhada, mas não necessariamente destruída. Sim, é possível que a reputação seja destruída em 5 segundos também. E é por isso que a gente precisa ficar atento a esses valores, né? Na aula passada eu falei sobre como que eu gero confiabilidade, mas hoje nas relações com os nossos clientes internos, externos, ou nosso público, de modo geral, né, primeiro eu tenho que gerar autoridade, eu tenho que saber do que eu estou falando, isso tem que ser natural em mim. Você tem que perceber isso autêntico, né? Com paixão, eu sei daquilo, me disponho a difundir, a contribuir com isso com paixão. Eu dou mais do que a pessoa está esperando. Então, é uma lei interna do ser humano. Né? Quando você me dá mais do que eu estou esperando, eu me sinto devedora de você. Então, vai gerar reciprocidade. Você entra numa loja, olha um monte de blusa e no final você fala, nossa, eu tenho que levar pelo menos uma aqui, porque a moça ficou 1 hora me atendendo. Né? Antecipa, né? Dizer assim, olha gente, essa informação ela é para ontem, ela é para hoje, né? Essa tarefa a gente já devia ter começado, daqui a 30 horas, daqui a 3 meses, isso não vai fazer o menor sentido. Paulo usou muito isso na primeira ou na segunda aula dele, dizendo, olha, daqui a 8 anos não tem mais carro assim, daqui a comunicação vai ser assada. Então vai antecipando para as pessoas terem condição de optar. A comunidade, né, esse grupo dessa aula que a gente está dando, mostra bem isso. Uma comunidade em que as pessoas falam, se relacionam. Nesse mundo global, nesse mundo multimídia, todo mundo quer pertencer a algum grupo, né? São os nós da rede que a gente falou também na aula passada. E a escassez, se eu não fizer, cada um colhe o que planta. Se eu não conseguir começar a plantar agora, gente, as minhas chances vão sendo escassas. Né? A capacidade, a possibilidade de sucesso vai ficando cada vez mais escasso. Né? O meu tempo é escasso, então a escassez também é um dado muito importante. Então eu quero te fazer algumas últimas perguntas, tanto para fora, né, quando você fala para fora, quanto para dentro, né, de mim para mim mesmo. Né? Tem gente aí? Tem gente na minha audiência? Tem gente em cada uma daquelas pessoas que estão assistindo a minha palestra ou participando da minha reunião? Né? Pensa primeiro em você, porque se não houver autenticidade não tem jeito. Quem é você fora do trabalho? Quais são os seus hobbies? Como é que você se relaciona com a sua família? Como é que você se abastece? Né? Qual é o seu nível de saúde mental? Qual que é o seu maior sonho? Nós somos movidos pelos nossos sonhos. É muito mais fácil quando eu sonho estudar 1 mês em Oxford, né? Trabalhar para esse sonho. Qual que é o seu maior medo? Né? É que eu me boicote, ou que eu não consiga? Qual é o seu grande medo? E o que você quer deixar como legado? Eu costumo brincar assim, o que vai estar escrito na sua lápide? Né? O que vai estar escrito lá? Eu sei exatamente o que eu gostaria que tivesse escrito na minha. Né?
E aí, ok, a gente vai ter altos e baixos. Então, eu te pergunto, o que te energiza? É uma corrida? É assistir um filme com os filhos? É uma comida legal? É estar em torno de uma mesa? É ter conhecimento? É difundir conhecimento? Então, eu vou gerenciar essa qualidade para que ela se espelhe nos meus discursos. Então, encerrando essa aula, eu queria falar duas coisas. A primeira é que eu vou começar a fazer contato com vocês para que nós possamos conversar um a um, né? Para que você possa me falar dos seus sonhos, do seu medo, dos seus projetos, comentar talvez sobre o seu teste de comunicação, me falar um pouquinho sobre o seu discurso. Na nossa última aula, que eu tenho a impressão que é a penúltima, essa é a minha segunda, eu tenho uma terceira, que é a construção do discurso, e na quarta é o ensaio, né, o melhor improviso é aquele bem ensaiado. Então você tem até essa última aula para preparar a sua fala, aquela sua apresentação, de até 3 minutos, que eu já acho muito, né? Se você conseguir fazer em 1 minuto, em 2 minutos, é perfeito, a partir daquelas perguntas que eu passei, e eu quero te ajudar nisso, eu quero te ajudar ou a montar esse discurso, ou a discutir suas questões de comunicação, ou ouvir a respeito dos seus projetos. Então a gente vai começar a fazer contatos individualizados. Você pode me procurar individualmente, né? Ou eu vou abrir essa brecha para que você fale comigo, tá? Individualmente. Então, preparar o seu discurso a partir de já, né? O que te move, o que está aí dentro, que precisa ser expresso. Então, no primeiro dia de aula, a lição que ficou foi, né? Se eu não tirar os óculos para ouvir o outro, eu vou errar. Então, quais são os óculos? São minhas crenças, meus preconceitos, meus valores, né, minha cabeça dura, e esses óculos não necessariamente são meus, provavelmente não serão meus, né? Eu ganhei dos meus pais quando eu nasci, da cultura familiar, do grupo social que eu frequento, da universidade que eu fiz, e da mídia, e dos meus superiores, e das minhas referências, as celebridades. Então eu estou usando óculos que não são meus. Se eu não tirar esses óculos para enxergar o outro limpo, sem esses filtros, com certeza eu vou errar. E a segunda lição, que é a lição da aula de hoje, é: se eu não sei quem eu sou, por isso o teste de comunicação, por isso aquela sequência, né, para fazer a apresentação, nem para onde eu vou, com certeza eu vou errar. Outro dia Paulo Sérgio falou isso, né, que a coisa mais absurda e abominável que existe é deixa a vida me levar. Então, eu vou fingindo que está tudo bem e eu vou errar, porque eu não estou indo no rumo certo. Para quem não sabe para onde está indo, né? O vento é sempre contrário. E com o meu comportamento, eu vou levar o outro ao erro também, porque ele vai agir em cima de uma imagem, ou de uma figura, ou de um pressuposto que eu expresso de mim e que não necessariamente é verdadeiro. Então, por hoje é só, e eu vou começar a fazer contato individualmente com vocês, e eu quero ouvi-los, quero saber a respeito de vocês. Nas 2 próximas aulas, eu quero que a aula seja muito alinhada aos seus sonhos, desejos e necessidades, aí, conscientes ou inconscientes. Bom demais falar com vocês e espero que tenha ajudado. Eu gosto muito, né? Eu costumo dizer que eu sou, vamos lá para a minha apresentação breve, né? Eu gosto de aprender e ensinar. Essa é a minha marca, pessoal. Então, grande abraço, bom descanso, gente. A aula é sempre muito comprida e complexa. Façam perguntas, né? E contem comigo. Ok? Bye, bye.